Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar como representar números racionais na forma decimal, barra fracionária na reta numérica, tá certo? Pessoal, já sabemos que os números naturais eles podem ser representados em uma reta numérica, né? Como vimos em vídeos anteriores. E o mesmo ocorre com os números racionais, tá certo? Então assim, aqui você tem esse exemplo aqui, que está dizendo represente na reta numérica o número racional decimal 25 centésimos. Então, assim, pessoal, se você tivesse dúvida, observando aqui o 25 centésimos, e você tivesse dúvida onde ele está localizado na reta, você poderia encontrar uma das formas, né, para representar esse número decimal aqui em uma reta numérica, uma das possibilidades seria encontrar sua forma fracionária. A forma fracionária do 0,25, tá certo? Mas assim, se você observar, 0,25 é a quarta parte de um inteiro, né? Se você pegar um inteiro e dividir em quatro partes iguais, você vai obter 25 centésimos, tá certo? Então, assim, a partir desse momento que você conseguiu enxergar a fração, né? Que você conseguiu escrever ele na forma fracionária, você pode localizar esse número na reta numérica, tá bem? É só você observar o seguinte, ó. Você observa que você vai dividir o intervalo de 0 até 1 em quatro partes iguais. Por quê? Porque você está dividindo aqui o 1 em quatro partes iguais. Então, o intervalo de 0 a 1, você vai dividir ele em quatro partes iguais e considerar uma dessas partes. Tá certo? Então, vamos fazer isso? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu dividi o segmento AB, eu coloquei aqui o 0 e o 1, né? Cada ponto na reta numérica a gente sabe que é representado por um ponto, né? Por uma letra maiúscula do alfabeto, tá certo? Ó, aqui eu coloquei A e B, mas poderia ser qualquer letra. Então aqui, você pode dividir esse segmento AB em quatro partes iguais. Esse segmento ele vai do 0 até o 1. E aí você divide ele em quatro partes iguais e você vai considerar só uma dessas partes, tá certo? Ou seja, essa parte aqui que você vai considerar, só uma. Porque aqui no numerador você tem o número 1. Então você só vai considerar uma parte, tá certo? Se fosse 2, aí você considerava duas partes. Aí você ia considerar tudo isso aqui, ó. No caso, 2 quartos ia estar aqui, ó. 3 quartos aqui. E aqui são 4 quartos. Mas a gente sabe que 4 quartos equivale a um inteiro, não é assim? Por isso que tem aqui, ó, um inteiro. Então, assim, pessoal, é uma tarefa, digamos assim, um pouco mais difícil, né? Não é tão fácil. Mas, assim, você pode partir daqui para cá e daqui para cá, dependendo da sua facilidade para poder enxergar como você vai representar na reta numérica o número decimal, tá certo? Vamos fazer agora esse exemplo 2. Representa na reta numérica o número racional fracionário 11 meios. Então, assim, se você observar, você poderia ir por vários caminhos. Por exemplo, você poderia pensar em 11 dividido por 2, né? Que dá 5,5, né? 5 inteiros e 5 décimos. E aí você encontrava na reta numérica o 5,5, tá certo? Você poderia também
como essa é uma fração imprópria, você poderia escrever sua forma mista e representar essa fração na reta através da sua forma mista, tá certo? Então, assim, o que é mais aconselhável, pessoal, é você escrever, sempre quando for uma fração imprópria, você pode escrever ela na forma mista, porque fica bem mais fácil de representar na reta o número, tá certo? Então vamos escrever a forma mista dessa fração imprópria. A gente já aprendeu em vídeos anteriores que você pode pensar quantas vezes o 2 cabe no 11. Ou então você pode partir pelo algoritmo da divisão normal também, assim, ó. Você calcula a divisão, né? Numerador por denominador. Aqui vai dar 5, porque 5 vezes 2 dá 10, sobra 1, né? Assim. E você já pode escrever a forma mista dessa fração imprópria. Ó, a forma mista vai ser esse 5 sempre a parte inteira. A parte fracionária, a gente aprendeu que o resto é o numerador e o denominador é o divisor. Então, pessoal, esse número que você encontrou aqui, ó, 5, 1 meio. 5, 1 meio. Ou seja, você vai agora representar esse número aqui na forma mista na reta numérica, tá certo? Pois ao fazer isso, você está representando esse aqui na reta numérica, porque os dois equivalem à mesma coisa, tá certo? Essa aqui é a forma mista desse número aqui na forma fracionária, desse número racional na forma fracionária, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, eu coloquei aqui, escrevi aqui a reta, né? E aí, pessoal, percebi o seguinte, ó. Isso aqui, esse número na forma mista é 5 mais 1 meio, né? Assim que a gente já aprendeu. Ó, 5 mais 1 meio. Então, um número um pouquinho maior que 5, né? Ou seja, ele vai estar entre 5 e 6. Tá certo? Se ele é um pouquinho maior que 5, ele está entre 5 e 6. E aí eu coloquei aqui o 5 e o 6. E eu vou ensinar agora como é que você vai saber em quantas partes vai dividir esse segmento aqui, ó. Eu coloquei aqui o ponto A e o B. E a gente percebe que você vai dividir esse segmento, né, AB, que vai do 5 até o 6, você vai dividir ele em duas partes. Por quê, professor? O senhor está dizendo isso? Porque você vai observar o denominador da parte fracionária aqui, ó. É o denominador que vai dizer em quantas partes você vai dividir o segmento. Tá certo? Então aqui, como é 2, você vai dividir em duas partes iguais, ó. 1, 2. Pronto, dividir em duas partes iguais. Professor, mas qual eu vou considerar? Você vai considerar a que tiver no numerador da parte fracionária aqui, ó, que é 1. Então você vai considerar a primeira parte. Você vai considerar uma parte dessas duas, entendeu? Sempre da esquerda para a direita, viu, pessoal? Tá certo? Então vamos lá, ó, caminhando da esquerda para a direita, você vai considerar essa primeira parte. Então você considera isso aqui, ó. Então 11 meios vai estar exatamente aqui, no meio, entre 5 e 6. Isso a gente tinha percebido já no começo, né, pessoal? Quando a gente dividiu 11 por 2, a gente encontrou 5,5, né? 5,5, ele está entre o 5 e o 6. E está exatamente no meio, né? Na metade do segmento que vai de 5 a 6. Então, assim, pessoal, tem várias formas para você fazer. Eu aconselho, se você não conseguir enxergar logo de cara. Aqui a gente enxergou logo de cara porque é uma divisão tranquila, né? 11 dividido por 2, 5,5. E aí de cara a gente já sabia que dava 5,5 e necessariamente já poderia até representar esse número na reta sem precisar escrever ele na forma mista, não é assim? Mas nem sempre vai ser assim, né? Se for uma divisão mais difícil, aí eu acho melhor você escrever o número na forma mista
Se for uma fração imprópria, né, claro, se o numerador for maior ou igual ao denominador. Você escreve na forma mista e fica bem mais fácil de localizar, de representar na reta numérica esse número racional, tá certo? Espero que tenham gostado, pessoal, do vídeo. Dá o like aí, quem gostou, compartilha, comenta e até mais um vídeo do canal Explicação do Galvão.